Cara, o tempo todo estávamos enganados com essa cena aqui. Ela pode ter outro lado, e não é o Jogan que o Boruto ativou nessa cena. Mano, bora pro vídeo que você vai entender. Olha, isso é muito questionável, porque temos duas partes aqui, o Jogan e o Momoshiki. E é questionável é que o mangá onde há muito tempos atrás, o Kishimoto já havia lançado a cena inicial, e no anime ficou desta forma aqui. Sim, o Kawaki ativa o Karma e o Boruto também, mas ele ativa junto com a marca o Jogan, e esse é o ponto. O Momoshiki tá nessa sim, mas ele é só a parte em questão, porque essa cena na destruição de Konoha, com toda certeza é o Jogan, certo? Então, não chega a ser bem assim. E tem um motivo para estarmos esse tempo todo enganado. O que não significa que estamos, mas ao mesmo tempo, e se, sabe? Aquela parada de, e se não for isso? E eu vou te provar detalhes por detalhes do porquê essa dúvida surgiu. Não sei se você já caiu em si, mas a obra evoluiu muito. Tanto ao ponto de já estarmos na fase Vortex e também várias outras coisas. E antes desse time skip, o Kishimoto já tinha desenrolado muito a história. Principalmente perto do hiato, que é um ponto que vai entrar para essa bela explicação. Bom, vamos à parte 1 aqui. Que sim, é um fato que esta cena inicial é o Jogan, mas esse aqui não é ele. Ou seja, tem uma diferença do mangá para o anime. E é aqui que começa. O Jogan todos já sabem que ele é um donjutsu de um Otsutsuki superior. Mas é bem mais que isso, ele é a chave para a destruição que se aproxima. Como o Toneri disse, então pode ficar de boa que sim, esse olho ele vai aparecer alguma hora, porque a presença dele é obrigatória nessa obra. Mas você que acompanha o mangá, viu ele em algum momento em algum capítulo do mangá de Boruto? Pois é, pera, tem um capítulo, se não me engano o 55, onde aparece um Otsutsuki diferente com vários olhos atrás. E quando isso aconteceu, foi no tempo em que tivemos a cena da derrota de Ishiki, que ele apareceu pro Koji. Só que olha que estranho, o Kishimoto não tinha colocado este Otsutsuki no anime na primeira vez. Porém, quando voltou a adaptar o mangá, na mesma cena do Koji e a conversa com Ishiki, pronto, este ser cósmico cheio de olhos atrás dele é adaptado no anime. E não é só isso, como outros planetas é mostrado, mas agora, você acha mesmo que essa é apenas uma ilustração que o Kishimoto colocou no anime e no mangá? Claro que não, mano. O Kishimoto faz tudo pensado. Afinal, qual o sentido de fazer isso sem nenhum vínculo com a obra? E sem falar que este Otsutsuki foi mostrado em referência ao que Ishiki dizia ao Koji para se tornar um deus, ou seja, esse pode ter sido um spoiler do futuro, do que o Koji pode se tornar ou de que existe um Otsutsuki assim. Ou melhor ainda, uma aparência que este Shinjudo jura poderá ter no seu estágio final, só que ainda tem os olhos atrás, que não significa ser o Jogan. E sim, parece muito, mas pode ser Byakugans ou outros donjutsu, o que significa que, não, o Jogan nem apareceu no mangá de Boruto, apenas no anime, o que também não significa que o Jogan não irá aparecer no mangá, só que, pessoalmente falando, o que eu acredito é que o Jogan só irá aparecer quando for necessário mesmo, não será um donjutsu que o Boruto vai ficar usando sempre. Afinal, se pós anos o Kishimoto não mostrou mais ele, então eu acho que será mais um donjutsu que virá nas horas que o Boruto estiver sem solução. E talvez o Boruto até tenha dominado o Jogan nesses 3 anos, o que eu acho difícil, mas está mantendo em segredo para usar em momentos específicos, porque observa aqui no mangá a surpresa do Kawaki ao ver o Boruto abrir seu olho furado. E olha só, a gente vai usar essa surpresa do Kawaki para um outro lado, sendo o Jogan dá para entender essa surpresa dele do nada de ver o Boruto ativando o donjutsu que ele nem conhecia. E ainda digo mais, quando o Boruto faz isso aqui e ativa o Jogan, eles dois deviam estar lutando faz horas. E esse momento será tipo eles no meio da luta, porque eu não acho que o Boruto chegaria ativando já o Jogan pra cima do Kawaki. Vai dar aquela troca de golpe antes? Tem que ter, né, cara? Mas um lado disso é, se o Jogan tá demorando muito e só vai aparecer agora no time skip, então quer dizer que este donjutsu tem habilidades topelonas que o Boruto de antigamente não poderia dominar ou controlar. Sem falar que o Jogan parece mais um donjutsu, com vontades próprias, e mesmo o Boruto não ativando, este poder está dentro dele. É como a energia adormecida, e já tá na hora de acordar, mano. E sabe o que é intrigante? É que o fato do Jogan e o Byakugan do Momoshiki serem do mesmo lado. É aqui que começamos a parte 2. Byakugan, o Momoshiki e o Olho Misterioso. Pois é, lembram que eu falei sobre a surpresa do Kawaki ao ver o Uzumaki abrir seu olho com o Karma? Então, no anime é o donjutsu dele, mas olha isso aqui no mangá. Eu sei, você vai dizer que é o Jogan, mas aí é que entra os pontos que reforçam que é possível de não ser o donjutsu do Boruto, e sim o Byakugan do Momoshiki. No mangá, quando o Byakugan foi mostrado, veio desta forma aqui. E o que aconteceu daquela vez? Nós achávamos, no caso muitos acharam,
que seria o Jogan sendo ativado na luta do Boruto contra o Koji. Mas pela nossa infelicidade não era não, mas sim o Byakugan do Momoshiki. Agora analisando este Byakugan com esse daqui é muito idêntico. Fora outros momentos que o olho do Momoshiki já apareceu e é idêntico a esse da cena inicial, outro ponto é que o fundo do Jogan é escuro, então deveria estar negro o Donjutsu do Boruto no mangá também. Isso é o que algumas pessoas estão achando. Inclusive, uns de vocês falaram sobre isso no vídeo que eu fiz, de quando o Jogan vai aparecer, que é uma publicação que tivemos. Enfim, se for isso mesmo, faz sentido. O Kawaki ficar surpreso por ver o Byakugan do Momoshiki mais uma vez, igual ele ficou da primeira vez. E sabe o que quer dizer, cara? Bom, se for o Byakugan no mangá na cena inicial e o Jogan no anime, quer dizer que o Donjutsu do Boruto possa nunca chegar a ser ilustrado no mangá, o que eu acho improvável, mas não é impossível. Então pode acontecer, afinal como você já sabe, o Boruto controla o poder do Momoshiki. E ativar o Byakugan com Karma quer dizer uma outra coisa também, que ele está usando quase o máximo do poder do Momoshiki, assim como na luta dele contra o Koji, que ficou mais forte e deixou ele também veloz e mais poderoso, o que pode acontecer novamente, ainda mais ele nessa fase adulta. E agora nós temos no mangá o olho idêntico ao Byakugan, mas no anime é o Jogan. E se você assistiu o anime, sabe que o Kishimoto, antes de entrar em ato, encerrou com o Jogan sendo ativado. Só que aí que está, aquela foi uma cena que não conta, no quesito de que só mostrou o Jogan de novo para vincular com o futuro que apareceu logo em seguida. Então no mangá pode ser que o Byakugan seja ativado, mas o Jogan será mostrado no lugar dele no anime quando chegar nessa hora. E de uma coisa podemos ter certeza, que se esse Donjutsu for mesmo adaptado, então teremos um arco do Jogan, de sua história e do Boruto descobrindo como funciona e o que é este Donjutsu. E mano, sério, isso foi muito mancada do Kishimoto, dele simplesmente ter dado uma pausa para este olho. Boruto poderia ter ao longo da obra usado ele em diversas batalhas, contra o Ishiki por exemplo, o Koji e o Boru. Na medida que fosse acontecendo, mais falas poderiam ter sido adicionadas sobre este olho, como Ishiki vendo o Jogan e dizendo algo como que o Jogan não deveria estar com um pirralho como o Boruto, nesse sentido, fazendo a gente pensar o porquê ele disse isso. E só na fase 2, desse um poder roubado para ele. Apesar dos Donjutsu do Boruto, o Kishimoto deu a ele poderes insanos, como Hiraishin, Uzuhiko, estilo Sasuke. Cara, isso que é só o início ainda. De todo modo, temos ainda uma coisa em questão, o Momoshiki. Porque até chegar esta cena do futuro, alguma coisa errada o Momoshiki terá feito, mano. Eu duvido muito que ele tenha ficado de boa em 3 anos com Boruto e não bolado algo. Momoshiki pode ter tido planejado alguma coisa e pensado em formas de pegar o corpo dele. Afinal, se no mangá for mesmo o Byakugan com Boruto na cena da destruição, no mangá beleza, então quer dizer que o Momoshiki ainda estará preso. E o final disso é um mistério, porque eu em particular acredito que o Momoshiki vai morrer sim. E até a cena da destruição de Konoha ele ainda estará lá, mas não porque ele irá destruir tudo. E sim que se for mesmo o seu Donjutsu com Boruto, no mangá e não no anime. Quer dizer que é o Otsutsuki e não o Jogan? Mas cara, o que você acha? Será o Byakugan no mangá e o Jogan no anime? Ou o Donjutsu do Boruto vai aparecer no mangá Vortex? Fale aí pra gente. Inclusive, se chegou até aqui já sabe, né? Se não faz parte do canal, já se torna um membro da comunidade. Porque te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!